Eu tenho utilizado o iPad há muitos anos, desde o início da minha graduação com o iPad 7, depois o 9, até o Pro para editar vídeos e editar fotos quando eu trabalhava com isso, até o Mini para fazer atividades no dia a dia, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o iPad que eu acho que é o melhor custo-benefício de toda a linha da Apple, que é o iPad Air 5. Para você entender por que ele é o melhor custo-benefício de toda a linha, você tem que saber que em 2021 a Apple lançou o chip M1 para os seus Macs e logo depois eles foram para os iPads. Esse chip revolucionou o mercado e resolveu uma das maiores queixas dos dispositivos Apple, que era a duração de bateria. O chip M1 e agora o M2 tem uma gestão de bateria incrível, mudou absurdamente, tanto nos Macs quanto nos iPads e quem sabe futuramente nos iPhones. Muita gente me pergunta se vale a pena pegar o Air 5 agora ou é melhor esperar pelo Air 6, já que tem mais de um ano que ele foi lançado. Eu acredito que o melhor a se fazer é comprar o Air 5 agora. Primeiro, ele está num preço muito bom devido a essa última queda do dólar. O dólar caiu mais de 15% nos últimos meses. E a gente não tem nenhum rumor ainda sobre o Air 6, então pode ser que ele não venha esse ano e talvez nem no ano que vem, uma vez que a Apple não vai ter grandes mudanças para inserir no Air 6, seria só uma atualização talvez para o chip M2. Mas para você entender se esse iPad é para você, você tem que entender uma coisa chamada espectro de consumo. No iPad, por exemplo, a gente tem o consumidor básico e o criador de conteúdo, ou o criador de qualquer coisa, mas que precisa do iPad como uma ferramenta de trabalho. O consumidor lá, o mais básico no nosso espectro, é aquele cara que usa o iPad para assistir Netflix, navegar na internet, ver YouTube, Spotify, jogar um joguinho ali, um joguinho aqui. Esse é o nível mais básico de consumo. Um pouco mais à frente na nossa linha, no nosso espectro, a gente tem aquele criador leve que é um consumidor mais avançado. Ele vai utilizar o iPad para fazer um sketch, jogar um joguinho mais leve, fazer documentos. Esse é o criador moderado. E na outra ponta, na ponta final, a gente tem o criador avançado, que é aquela pessoa que precisa do iPad para fazer edição de fotos, renderização 3D, jogar jogos profissionalmente. Mixagem de música também tem muita gente que faz mixagem de música com várias camadas, fica super pesado para renderizar. Esse é o tipo de consumidor profissional. E é muito fácil definir o lugar do iPad básico, como o 9, o 10, não vou falar do 8 porque já está muito antigo, e do iPad Pro. O básico vai te servir para fazer coisas normais, como estudar, navegar na internet, consumir conteúdo, criar algum conteúdo mais básico, intermediário. O Pro vai te servir para tudo, o que você quiser fazer, até editar vídeos em 8K você consegue, e ele não está nem perto de chegar na sua potência máxima, não tem nenhum aplicativo que chegue a isso. Aliás, não tem nenhum aplicativo ainda que eu conheça que consiga esgotar, por exemplo, o iPad 9 ou o iPad 10, mas vamos deixar essa conversa para outra hora. Então, aonde que o iPad Air 5 se encaixa? O iPad Air 5 ele se encaixa exatamente ali no meio, para aquele consumidor que é um consumidor criador, que precisa criar vídeos, mas talvez não em 8K, com dezenas de camadas. Aquele cara que quer editar uma foto num Lightroom, num Photoshop, trabalhar com um pouco mais de camada, desenhar no Procreate com mais camadas. Eu estou sempre frisando essa questão de camadas, porque elas são importantes, porque quanto mais camadas você trabalha, maior o gasto energético do dispositivo. Então, mais consome de memória RAM e mais gasta bateria também. Então, dispositivos que têm o chip M1, eles têm uma gestão melhor de bateria, além de ter mais memória RAM. Mas Luiz, se não tem nenhum aplicativo que esgote até mesmo o iPad 10, por que eu vou querer comprar um iPad Air com um chip mais poderoso que também vai ficar sobrando? E a questão é simples. Por mais que o processador do iPad 10 seja muito potente, o iPad 10 tem 4 GB de memória RAM e o iPad Air e o Pro de 11 polegadas já contam com 8. Então é o dobro. Então imagina só que você vai querer editar um vídeo em 4K no iPad 10, você vai conseguir pelo seu processador, mas talvez pela memória RAM você não consiga fazer multitarefas ou renderizar mais coisas ao mesmo tempo. E isso foi uma sacada da Apple. A gente tem muito poder de fogo em todos os processadores dos mais recentes iPads, mas eles limitaram a RAM. Até para poder fazer sentido você comprar a linha mais cara, né? Imagina só você, o iPad 10 e o iPad Air serem praticamente a mesma coisa. Não faz sentido, eles não iam vender o iPad Air.
Além disso, a gente tem algumas funções que só existem para os iPads com chip M1, como por exemplo o Stage Manager, que é uma forma de organização que eu particularmente não uso muito, porque não funciona muito bem na minha rotina, mas alguns aplicativos são exclusivos, como o Final Cut Pro, que por enquanto só está disponível para iPads com chip M1, e para quem não sabe, esse é o editor de vídeo da Apple, muito famoso nos Macs, que chegou recentemente aos iPads. Outra coisa que diferencia muito o iPad 10 do Air 5 é o gerenciamento de bateria do Air 5. Com o chip M1, o gerenciamento de bateria é excelente. E eu tô falando muito sério. Eu tinha um iPad Pro de 12.9 polegadas, a versão anterior ao M1, e a minha bateria durava ali, com muito sacrifício, entre 5 e 6 horas de uso moderado. Se eu fosse editar vídeo, era no máximo 2, 3 horas. O iPad Air com chip M1, ele dura o dia inteiro tranquilamente. Eu geralmente saio às 8 da manhã, faço tudo que eu tenho que fazer com o iPad, uso várias vezes no dia para muitas coisas e só carrego de novo à noite, antes de dormir pro dia seguinte. Eu deixo carregando durante a noite. Então a Apple acertou demais nessa questão de gerenciamento de bateria, tanto para o iPad quanto para o MacBook Air. Quem já usou o MacBook Air M1 ou M2 sabe que é um monstro de bateria. Você fica o dia inteiro trabalhando e a bateria não desce. É realmente muito surpreendente e a Apple conseguiu inovar demais com isso. E aí você vai me perguntar, mas por que ele tem a melhor bateria da linha se o iPad Pro também usa o chip M1 e o chip M2, que é até mais moderno? E eu te digo, é por causa da taxa de atualização da tela. A taxa de atualização da tela do iPad Air é de 60 Hz e do iPad Pro até 120 Hz. Isso faz uma diferença absurda na bateria, mas gasta muita bateria. Por isso que o chip M1 e o M2 no iPad Pro ele é menos eficiente, porque você tem um gasto maior de energia. Não adianta você ter a mesma quantidade de energia, um puxa mais do que o outro, obviamente a bateria vai durar menos. Falando um pouco sobre a construção desse carinha aqui. Você já deve ter notado que todos os iPads atuais estão com a mesma cara praticamente. Eles têm praticamente o mesmo corpo, com exceção do Pro, que tem duas câmeras aqui, aí você consegue identificar que ele é o Pro. O Air e o iPad 10 estão praticamente iguais. A exceção é que o iPad 10 tem a câmera aqui na lateral e o iPad Air tem a câmera aqui em cima, padrão. Mas outra coisa que diferencia muito eles é a questão da tela. A tela do iPad 10 ela não é laminada e essa daqui é laminada. Ou seja, ela tem menos espaço entre o vidro e a tela. O iPad 10 ele tem um gapzinho, né, entre a tela e como se tivesse ar. E aí você quando toca você consegue ouvir que é um pouco mais oco. Isso dá a diferença quando você olha para a tela. A sensação dos pixels parece mais com o celular aqui no Air. E assim, quando você toca também, parece que você está tocando num plástico. É um pouco diferente a sensação, é difícil de explicar. No Air é muito mais agradável e no Pro também. Aqui a gente também tem um sensor de digitais, o Touch ID, que eu acho excelente. Quando você toca aqui você desbloqueia. Eu prefiro 1000 vezes isso do que o Face ID. O Face ID falha muito, na minha opinião, e demora. Isso aqui é instantâneo. E também para utilizar com aplicativos, né? Você pode estar ali, quer usar o banco ou baixar alguma coisa, ele vai te pedir autorização, você coloca aqui e funciona, que é uma beleza. Outra coisa muito importante é que o iPad Air aceita a Apple Pencil de segunda geração. O iPad 10 ele não aceita, ele trabalha com a de primeira geração, ou seja, você não consegue carregar ela magneticamente assim e você tem que andar com um adaptador ou um cabo para poder encaixar a Apple Pencil aqui embaixo e carregar. E eu acho isso muito chato, detesto essa caneta para ser sincero, então eu acho que isso aqui para mim é um ponto crucial. Colocou aqui, tá carregando e você não precisa se preocupar que ela não caia, a não ser que você bata assim, e o imã dela é forte, né? Não é nenhum absurdo, mas ela mantém ela no lugar e com segurança também. E falando em carregamento, o USB tipo C, que está presente aqui, também foi implementado recentemente nos iPads, a gente só via isso no iPad Pro. E é fantástico porque você pode utilizar qualquer tipo de acessório, como HDs externos, pendrives, algumas docks station, alguns stands que tem conexão USB-C, ou seja, qualquer coisa que tenha conexão USB-C, você consegue utilizar aqui. Muito útil para a galera que escolheu um iPad de 64 GB, por exemplo, a gente vai falar sobre isso depois, e quer aumentar o armazenamento através de um HD externo.
E quem é que nunca precisou pedir um cabo para carregar seu dispositivo e o seu amigo só tinha um cabo USB-C e os dispositivos da Apple só aceitavam Lightning? Agora isso não é um problema, qualquer pessoa com outro aparelho pode te emprestar um cabo para você carregar. E se você tem um iPhone e não sabe ainda, provavelmente o iPhone 15 já vai vir com USB-C também e eles devem anunciar os AirPods também com USB-C. Então deve ser o fim do cabo Lightning de uma vez por todas e aí vai estar todo mundo com o mesmo cabo, isso é muito bom. Outra coisa que você talvez queira saber também é que a câmera do iPad Air é igual à do iPad 10 e também é igual à do iPad Pro, a câmera principal. Aqui só tem uma, no iPad Pro você tem uma ultra wide aqui também. Elas não são nada demais e eu acredito que ninguém vai sair por aí tirando foto no tablet porque é bem desconfortável. Ela é muito boa quando você quer escanear documentos, por exemplo, eu uso para isso praticamente. E eu utilizo muito aqui a câmera frontal para fazer videochamadas. E como eu já falei, a câmera do iPad Air ela é aqui em cima, colocando o iPad igual um celular, a câmera frontal é aqui em cima, ao contrário do 10, que é aqui na lateral. Então se você quiser fazer uma videochamada com o iPad assim, deitado, a câmera vai ficar aqui e vai ficar um pouco estranho. Mas, por exemplo, você pode usar o Center Stage, que está disponível aqui, que nada mais é do que a câmera ficar te seguindo. Mas ela não vai te seguir mecanicamente, ou seja, ela não vai se mexer. É só um efeito com a câmera daqui, que é ultra wide, então ele dá um zoom e vai aproximando o zoom conforme você vai se mexendo. Agora vamos falar de uma coisa muito importante que vocês me enchem o saco todo dia, que é o armazenamento. Todo mundo me pergunta aqui, Luiz, 64 GB é suficiente? E quando eu digo que na maioria dos casos é não, vocês não concordam e ficam questionando. Então, preste atenção numa coisa para não errar. O iPad ele tem 64 GB na sua versão mais básica. Isso vale para o iPad mini, 10 e Air, tá? Para todas as versões. 64 GB é suficiente se você tiver poucos arquivos no seu iPad. Se você é um estudante, qualquer coisa desse tipo, tem poucas fotos, e poucas fotos eu digo algo assim, menos de 1000, dá para usar os 64 GB e você provavelmente vai precisar comprar armazenamento na nuvem ou usar um SSD externo. Lembre-se que você não vai ter disponível 64 GB. Hoje, com o iPadOS 17, que eu estou utilizando o beta, ele consome 16 GB do seu sistema, só o sistema operacional, 16 GB, ou seja, te sobra muito menos do que os 64 GB que você comprou. E aí se você começa a instalar um monte de aplicativos e instala o Genshin Impact, por exemplo, que é um jogo muito famoso, que a galera curte muito, você já perdeu mais da metade do seu armazenamento. Por isso que eu sempre recomendo a galera pegar mais do que 64 GB pensando no longo prazo. Você tem que pensar no valor do seu dinheiro para o longo prazo, não é comprar um iPad agora que daqui a 2 anos não vai caber mais nada, porque a tendência é só o sistema operacional aumentar, o peso dos aplicativos, o espaço que eles ocupam aumentar também. Então se você puder, compre com mais armazenamento. Se você não puder, ok, compra de 64 GB, você não vai deixar de usar, você não vai ter prejuízos com isso. Mas você tem que entender o seu lugar no espectro de consumo, como a gente falou lá no início, tá? Presta atenção nisso. Como vocês sabem, eu também uso o iPad mini na minha rotina e eu tenho certeza que vocês vão perguntar qual é a diferença, além do tamanho, que isso é óbvio, entre o Air e o iPad mini. Existem algumas diferenças. Primeiro, a gestão da bateria. Apesar da tela do iPad mini ser menor e consumir menos bateria, a bateria dele também é menor. O gerenciamento de bateria também é diferente porque o chip M1 é muito melhor nessa tarefa. Mas não é nenhuma diferença absurda não, tá? A bateria do Mini é muito boa e ela dura mais que a do Pro também. A segunda questão é o conforto para fazer certas tarefas. No Mini, você consegue escrever de boa. Dá para usar o GoodNotes, o Notability ou qualquer aplicativo que você queira e escrever tranquilamente. Mas ele fica um pouco desconfortável quando você tem que abrir uma videoaula, por exemplo. Então, videoaula ou livro e o caderno aberto, você fica com muito pouco espaço. Então, às vezes é melhor você fazer isso no iPad com a tela maior. Eu, por exemplo, um dos meus maiores motivos para usar o iPad Air é esse. Eu tenho que assistir videoaula, eu tenho que abrir livros ou documentos e escrever ao mesmo tempo. E às vezes isso é desconfortável no iPad mini. Mas é óbvio, se eu tiver com um computador do lado ou qualquer coisa, eu prefiro utilizar o iPad mini, tá? Mas para mim o iPad mini é insubstituível no quesito leitura.
Por exemplo, quando eu quero ler na cama, dá para ler no iPad Air, mas é desconfortável, ele é pesado, acaba cansando a mão, enquanto no Mini você segura numa mão tranquilamente, como se fosse um Kindle. Se você tem Kindle ou já viu, o iPad Mini é um Kindle turbinado. Então eu gosto demais dele para ler, eu utilizo praticamente todo dia antes de dormir, de manhã, ou quando eu simplesmente só quero chegar no sofá e ficar lendo sem me preocupar em escrever nada. O iPad Mini para mim é minha escolha, mas também dá para fazer isso muito bem no iPad Air. Mas e quais aplicativos eu utilizo no meu iPad Air? O aplicativo que eu mais utilizo no iPad Air 5 é o GoodNotes, porque ele é o meu aplicativo de caderno que eu estou utilizando atualmente. Eu não estou utilizando mais o Notability porque o GoodNotes deu uma acelerada aí nos updates e ele botou muitas ferramentas como a gravação de áudio que só tinha no Notability, agora tem no GoodNotes também, e você não precisa ficar pagando mensalmente como o Notability. Outro aplicativo que eu utilizo muito é o Procreate, e quem não sabe, o Procreate é um aplicativo de desenho e arte. É como se fosse um sketchbook com todas as ferramentas e pincéis e tintas do universo para você utilizar. Com certeza você já ouviu falar. O Notion, com certeza, é o meu aplicativo de organização, organiza a minha vida inteira, e o fato de poder utilizar ele perfeitamente no iPad é fantástico. Você não precisa de um mouse e teclado, o design dele não muda, sabe? A estrutura é igual no computador, então assim, é bem legal. Também utilizo muito o Snapseed para edição de fotos mais rápidas ou o Lightroom para coisas mais complexas. Dificilmente eu utilizo o Photoshop ou o Affinity Photo no iPad, eu prefiro fazer isso no Mac, que eu acho mais simples. E o Kindle, que eu gosto muito de ler e ficar escrevendo, fazendo anotações sobre esses livros. E é assim que eu lembro de quase tudo que eu leio. Se você não viu esse vídeo ainda, tá aqui também no card para você ver. Mas e o preço do iPad Air? Ele se justifica? Por que ele é o melhor custo-benefício da linha? O iPad Air 5 hoje pode ser encontrado nas importadoras aqui no Brasil por volta dos R$ 3.900, R$ 4.000, na versão de 64 GB. Se você compra um usado, você pode pagar aí entre 3 e 3.300 no Mercado Livre. Esses preços eu encontrei hoje, no dia 3 de agosto, mas quando eu comprei o meu, que também é usado e estava em ótimo estado, eu paguei mais ou menos isso. E aí você pensa, um iPad 10 está saindo aí por volta dos 3.000, 3.100, um iPad Air está saindo por volta dos 3.400, usado 3.900 novo. Será que não vale a pena, caso você possa, juntar mais um dinheirinho e pegar o iPad Air ao invés do iPad 10? Eu acho que ele é muito mais iPad e a diferença é muito pouca para você ir no 10, tá? Essa é só a minha opinião, você pode discordar, fica à vontade. Agora, se você pretende pegar um iPad Air 5 de 256 GB, você vai encontrar aí por até 5.000 novo. E aí talvez comece a ficar interessante você dar uma olhada no iPad Pro M1 ou M2 de 128 GB, que é o armazenamento de entrada da linha Pro, porque a diferença de preço talvez seja pouca. É por isso que eu sempre recomendo tentar comprar usado se você não faz questão do novo, porque você encontra coisas muito boas. Por exemplo, em uma das importadoras que eu sempre indico aqui pro pessoal, que eu não ganho absolutamente nada, mas eu sei que os caras são bons, o iPad Pro M2 está saindo aí por volta de R$ 5.300. Então, assim, entre pegar o Air de 256 novo, que às vezes está 5, se você puder pagar um pouco mais e pegar o Pro, ok. Acho que você vai ter uma compra melhor pelo seu dinheiro. Tá? Agora, se você achar um preço bem melhor, vai no Air, sem dúvidas, caso você não precise dos recursos do Pro. Para tornar isso aqui uma máquina de produtividade, a gente sempre tem que utilizar diversos acessórios. E a gente tem muita coisa legal disponível no mercado. Mas não só para produtividade, para proteger o nosso iPad, a gente também conta com vários acessórios. Só um parênteses, nada aqui é patrocinado, tá? Tudo que eu tô falando aqui é porque eu uso e eu gosto. E os links que eu tô deixando aqui na descrição são de onde eu comprei e achei o melhor preço. Mas voltando aqui, para proteger o iPad, por exemplo, eu já testei algumas capas. E eu escolhi essa daqui, que é uma capa do AliExpress, que foi muito barata, o link está aqui embaixo, e ela tem essa capinha para Apple Pencil. Como eu falei, apesar dela ser bem presa aqui magneticamente, você não precisa de muito esforço para ela sair. E você pode, por exemplo, dar um tapa aqui, tá vendo? Eu dei um tapa, ela já se mexeu. E esbarrar e ela pode cair no chão, e a Apple Pencil é muito cara. E por isso, pelo fato dela ser muito cara, eu utilizo quando eu estou na rua essa caneta da Baseus, ou da Bezius, como você preferir chamar, que custa muito barato, custa 70 a 80 reais no AliExpress também, e faz praticamente tudo que essa daqui faz.
A única coisa que ela não faz, e fique bem claro, é ter sensor de pressão, ou seja, quanto mais forte você escreve, mais forte sai o traço. Isso pode ser importante para quem quer desenhar, mas para quem quer trabalhar, fazer anotações, estudo, quer utilizar na rua como uma reserva, cara, compra essa caneta, é tão barata que você nem vai ser taxado, porque abaixo de $50 você não é taxado teoricamente, né? Pode acontecer, lógico. Mas ela é muito boa, eu utilizo todo santo dia. E tem um review completo dela aqui no canal que eu vou deixar o card aqui em cima caso você queira assistir. Para maximizar minha produtividade com esse cara aqui, eu utilizo ele nesse stand aqui da Hagibs, que é um stand que não é apenas um stand, ele tem várias portas USB, USB-C, HDMI, micro SD, SD card, USB-A, para aumentar a minha gama de coisas que eu posso fazer com o iPad. Inclusive, ele me permite utilizar o iPad Air com um segundo monitor ou uma TV. E quando eu estou fazendo isso, eu gosto muito de utilizar teclado e mouse quando eu estou no sofá, por exemplo. E eu utilizo muito o NuFi R75, que é um teclado mecânico de escolha, mas existem outros muito interessantes, fica a seu critério. E o meu mouse favorito, que é o MX Master 3, que é muito bom. Esse scroll lateral que ele tem me salva muito quando eu estou trabalhando com Excel ou editando vídeo. Isso aqui eu não consigo mais viver sem. E se você é estudante e gosta de escrever, eu te recomendo comprar essa película aqui, que é exatamente igual, faz praticamente a mesma coisa que a Paperlike e custa, sei lá, 10 vezes menos. A Paperlike é a mais famosa, difícil de achar aqui no Brasil, mas quando você acha por algo em torno de R$250. Essa aqui custa 35, também no AliExpress, o link está aqui embaixo, e faz a mesma coisa. A sensação de escrever é como se fosse papel, exatamente igual a Paperlike. Não tem por que gastar R$250 se você pode gastar 35. Inclusive você pode comprar mais de uma para deixar já de reserva. Tem gente que acha que a Paperlike vai durar para sempre. Não dura. Eu já utilizei a Paperlike umas 3, 4 vezes. Eu sempre compro quando eu estou em viagem para fora. E ela gasta da mesma forma. Ela perde esse efeito de papel, ela fica mais fosca. Só que para você substituir a Paperlike, você vai gastar mais de R$250, né? Então, fica aí a dica. Espero que tenha dado para entender um pouco sobre o iPad Air e aonde ele se encontra nesse espectro de consumo. No fim do dia, não importa qual iPad você vai escolher. Esse carinha mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele tem muito potencial para mudar a sua vida também. Te vejo no próximo vídeo.